tarde, senhores. Meu nome é Pedro. Eu vou falar um pouquinho do nosso case aqui de gerenciamento de projetos e como é que a gente toca isso dentro da DTS. Inicialmente, eu queria falar um pouco da DTS, quem é ela, tá? Só para me apresentar, eu sou gerente de serviços aqui na DTS. Essa foto aí não representa a realidade, viu, gente? Não se preocupe com isso. Eu sou um pouquinho mais bonito do que está aí. O que eu faço é basicamente analisar soluções e parcerias, desenvolvo estratégia de produtos e serviços e faço o gerenciamento de contas e projetos estratégicos aqui na empresa, além de fazer a parte de demonstrações de produtos e pré-vendas. Tem algo em torno de 3 a 4 anos que eu venho trabalhando com ClickView e mais alguns anos de estrada aí, de outras ferramentas. Está aqui meu e-mail, meu Twitter e o Twitter da DTS, se alguém quiser entrar em contato, por favor, sinta-se à vontade. A DTS é uma empresa focada nos clientes e ela é especializada na linha de RPs TOTS. A gente faz consultoria, desenvolvimento, treinamento, temos uma fábrica de software, desenvolvimento nas plataformas TOTOS, Fluig, Click, fazemos implantação e migração de versões, além de terceirização da estrutura, análise de infraestrutura do ambiente disso aí. A nossa equipe tem bons anos de estrada, temos mais de 15 anos. A gente é um grupo empresarial, então, focado na comercialização e prestação de serviços em várias tecnologias, RP, BI, SM, CRM, BPM, produtos TOTOS, Click, Humanos, que é uma estrutura de folha de pagamento, né, de departamento pessoal e recursos humanos. A gente oferece soluções adequadas para cada cliente em cada mercado, preservando investimento e criando relações de longo prazo. Aliás, relações de longo prazo é uma coisa que a gente tem, é a nossa característica. Nós temos 5 palavras que traduzem a nossa estrutura: agilidade, conhecimento, produtividade, flexibilidade e comprometimento. Não tem, todas essas palavras são levadas a sério por todos os nossos colaboradores. A gente tem uma unidade, que é a unidade de Click aqui dentro da empresa, que hoje eu trabalho, coordenando essa unidade, onde a gente dá para os nossos clientes soluções de BI, principalmente focadas no RP TOTOS, comercialização de toda a linha de produtos da Click, fazemos projetos dos ClickView, ClickSense, Anyprinting, Cloud, Data as a Service, fazemos instalação, treinamento, desenvolvimento. Através da nossa fábrica de software, a gente faz não só a alocação via fábrica, quanto também presencial. Trabalhamos com revisão de design e arquitetura dos produtos Click e, principalmente, fazendo integração de bases de dados, ferramentas, integrando RPs com sistemas legados, além de fazer consultoria para implementações de indicadores de negócio. A DTS é uma empresa que tem 4 unidades de negócio, localizadas em Belo Horizonte, onde é a nossa sede, em Goiânia, Rio de Janeiro e em Recife, na unidade da Fiat em Recife, na cidade de Goiânia. A gente tem uma boa presença lá com diversos clientes. A nossa estrutura de atendimento dos nossos clientes estão basicamente em empresas do segmento de manufatura, mas também temos uma boa presença em distribuição e logística. E a gente tem, dos 5 maiores grupos educacionais do país, a gente atende 3 deles. Okay? Hoje a DTS atende 135 clientes. Vou dar uns exemplos de cliente. A Denso é uma empresa do ramo de manufatura. A Precon é uma empresa de fabricação para insumos para construção civil, como blocos de concreto, tubos, entre outras, telhas, por exemplo. O Grupo Ânima de Educação, que é dono de diversas marcas, como a revista HSM Management, CELAB Idiomas,
e universidades como UNA e UniBH, e o grupo SADA, que é um grande grupo de transporte para diversas empresas como GM, Fiat, entre outras do ramo automotivo. A nossa missão é ampliar a competitividade de nossos clientes, assegurando o retorno sobre o investimento. E é exatamente isso que a gente tenta mostrar, que quando uma empresa investe um certo volume de dinheiro em TI, ela tem que ter um retorno com esse investimento. Isso tem que dar retorno, não simplesmente uma despesa. A nossa história tem a ver com o que eu vou falar nessa apresentação. A gente começou em 2010, a gente saiu de dentro da TOTVS e montamos a DTS. Montamos a DTS para atender os clientes no mercado, né? E uma das primeiras coisas que a gente foi fazer turmas de consultoria, turmas de desenvolvedores, para que a gente conseguisse formar mão de obra para atender o mercado de RP. Tá? E aí, rapidamente, a gente expandiu para Goiás, a gente fez parcerias com o principal fabricante do RP da linha DataSul, da TOTVS, a gente expandiu para o Rio de Janeiro, e hoje, 6 anos após a nossa fundação, a gente tem pouco mais de 120 consultores no nosso quadro, e a gente entendeu que havia a necessidade da gente melhorar a nossa gestão com a criação de um escritório de projetos e melhoria do nosso modelo de atendimento com metodologias mais ágeis para gerenciamento e entrega dos nossos produtos e serviços. Aplicação, então, da metodologia Scrum. Mas isso é só para exemplificar, porque o modelo de trabalho nosso, ele é baseado no modelo de retenção de clientes que eu falei lá atrás. A gente tem um escritório de PMO, de projetos, que tem na sua estrutura especialistas, arquitetos, gerentes de projetos e os garantidores da segurança da entrega, né? Que são os elementos que vão se relacionar com o pool de recursos e com a fábrica de software, tanto de consultores quanto de desenvolvedores nas várias linhas. Também temos um pulmão terceirizado de algumas empresas parceiras, que aumentam em quase 50% a nossa capacidade de entrega. Isso tudo é permeado pela metodologia que foi implantada a partir do ano passado, metodologia Scrum, né? Capitaneada pelo Scrum Alliance, que é o órgão fundador, de um dos fundadores dessa metodologia ágil. Bom, a DTS ela tem a seguinte estrutura de sistemas. A gente usa o Qlik para visualizar os indicadores, tanto comerciais, quanto financeiros, quanto do gerenciamento de projetos. A gente tem o Qlik View e o Qlik Cloud, com uma pequena aplicação para analisar, fazer uma análise futura. A gente usa uma ferramenta chamada Suga CRM para fazer, que é o nosso CRM, para fazer a gestão da nossa equipe de vendas. O PS Office, eu posso considerar que hoje é o principal sistema aqui dentro da empresa, pois ele faz a gestão de projetos, o controle das despesas, sejam essas despesas dentro ou fora de projetos. Ele também é responsável por efetuar os cálculos da nossa folha de pagamento, efetuar o controle do nosso contas a pagar e do nosso contas a receber. A ferramenta Excel, que é a ferramenta mais difundida, faz o controle bancário e o controle acionário também, com as demonstrações contábeis. A nossa contabilidade é terceirizada, então toda a estrutura de informações SPED e outros junto ao governo são feitas pela contabilidade terceirizada. A gente tem outros sistemas também, um sistema para despesa, como Master Turismo, Local Web para nossa infraestrutura de e-mail e agendas, o MailChimp e WordPress para a parte de relacionamento com o mercado, com as mídias sociais, e a nossa estrutura está baseada na Amazon, onde os nossos servidores estão instalados.
eu vou falar um pouquinho agora do PS Office e o que levou à escolha desse produto. Ok? Em 2012, quer dizer, 2 anos após a nossa fundação, o nosso cenário, o cenário interno da DTS, era de um crescimento acelerado. A gente chegou a adquirir em 2 anos mais de 50 clientes. Servia somente para apontamentos e relatórios, e o Excel era o grande sistema da empresa, disseminado em todas as áreas. Quer dizer, a gente tinha realmente pouquíssimas informações de sistemas e tinha um monte de desafios. Para vocês terem uma ideia, o planejamento de recursos, de alocação das nossas equipes, a gente tinha mais ou menos uns 50 consultores nessa época, 40, 50 consultores nessa época, era feito no Excel. Essa é uma tela real do Excel, onde a gente já fazia o ciclo de planejamento de projetos, mas era necessário usar a planilha, e a planilha não era integrada, então cada um dos gestores precisava mandar uma planilha que era consolidada, então eu fazia a consolidação dessa planilha. O cadastro de uma agenda, por exemplo, era bem manual e costumava não dar muito certo. Né? Além de cadastrar uma agenda, para você analisar e verificar a carga de homem, verificar a distribuição de agendas, também era bem pobre, bem complicado. Tá? Não tinha uma interface adequada, mas também não tinha uma forma melhor de fazer nessa época. Então, a gente elaborou uma pequena lista de requisitos, basicamente eram esses 4: dar mais transparência na gestão dos projetos, implementar um modelo de custo direto ou custo ABC na empresa, porque na verdade a gente jogava o dinheiro todo no caixa e não sabia qual projeto que tinha dado certo, qual projeto que tinha dado errado. A gente analisava basicamente horas. Prevemos executar 100 horas gastando 200 horas. Então deu prejuízo. Mas não analisava a qualidade disso, do profissional, do recurso alocado, se houve mudança no escopo, nada disso era analisado. E a gente também queria oferecer ferramentas melhores aos setores administrativos. Né? O nosso faturamento, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande de entender o que tinha que ser faturado. E aí, as premissas eram que a gente tinha que ter uma ferramenta que tivesse possibilidade de crescimento, né? Alargamento da base, suporte a novas tecnologias e tecnologias de integração, porque a gente sabia que um sistema sozinho de gestão de projetos possivelmente não seria suficiente para gerir a empresa inteira. Essa foi uma das grandes surpresas com o PS Office. E a gente queria também um sistema que a gente pudesse terceirizar. A gente tinha um servidor, aliás, é um servidor que está aqui até hoje, a gente não sabe muito bem o que faz com ele, né? E realmente isso é importante. E aí a gente escolheu o PS Office. Eu não vou aqui falar das outras ferramentas que foram analisadas na época, mas o PS Office ele teve uma aderência muito grande. E um dos grandes motivos que a gente analisou se materializou no processo de implantação. Em maio de 2012, a gente analisou algumas ferramentas de mercado
E aí, entre discutir se vai ou não vai, ficar naquela decisão interna que sempre demora, né? Ela concorre com outras decisões de outras atividades internas, além da atividade diária, né? De gestão, dos serviços internos, né? Da nossa operação. A gente ficou em junho e julho de 2012. Quando chegou em agosto, a gente estava com a contratação feita, estava com o planejamento já para ser feito, e fizemos a implantação e o simulado. Em setembro, o sistema entrou em produção. A intranet nossa tinha outras coisas como um CRM incipiente, uma agenda da equipe interna, da sala de reunião, e a gente, em outubro, entendeu que não precisava mais nada disso e acabamos desligando completamente esse sistema. Tá? Então, se você notar, a gente fez um projeto em basicamente 2 meses, usamos como recursos internos cerca de 3 pessoas, contratamos junto a equipe da J-Experts hoje, né? Apenas um treinamento e resolvemos por nós mesmos fazer a implantação. Foi realmente muito rápido. Nós usamos as APIs do PS Office para fazer a carga de dados. Foi realmente muito rápido e muito surpreendente. E só para ficar claro, gente, houveram mais 2 reimplantações. Eu não vou dizer reimplantações, mas houveram mais duas revisões do processo de implantação ao longo desses 4 anos que a gente usa o PS Office. Mas também diante de novos cenários. Isso é muito interessante. O produto ele teve uma receptividade muito boa com relação a isso. Então, hoje, quando a gente entra no PS Office, vocês podem enxergar de cara a minha página. E nessa minha página a gente tem todos os nossos projetos. E esses projetos apontam com o primeiro indicador já de cara, que é um indicador de avanço de projetos baseado no cronograma determinado. Então, eu, quando entro no projeto, no PS Office, todos os projetos dos quais eu sou algum tipo de participante, eu consigo enxergar a situação em que ele se encontra. E aí, se eu clicar na tela, no link do projeto, eu passo automaticamente para dentro do projeto e eu enxergo o cronograma e a duração de cada uma das etapas do cronograma e o percentual de conclusão de cada uma das atividades desse cronograma. Okay? Além disso, uma outra problema que tem significativo são as evidências com relação às entregas que cada projeto tem. Então, a gente tem aqui a norma de colocar dentro do projeto tudo aquilo que é feito em termos de alteração, seja ele de escopo, seja ele de entregável. A gente tem aqui nesse projeto, então, 2 alterações de escopo, em virtude de problemas na venda, alguém falou alguma coisa que não devia na venda, um entendimento errado, foi feita uma reunião, e isso foi realinhado com o cliente, e no final o projeto foi formalmente encerrado. Há um link aqui para enxergar a informação do encerramento do projeto. Okay? Além disso, o sistema também permite que sejam feitas aprovações, né? Quando um consultor faz um apontamento, aliás, o consultor só faz apontamento naquilo que é determinado para ele, cai para os gestores fazerem as aprovações, e essas aprovações são visualizadas na tela, não só pelo gerente, mas por todos aqueles que têm responsabilidade, como eu, no projeto. A gente enxerga quem fez, na semana que fez, quantas horas, e eu posso clicar e ainda detalhar essas informações. Ele tem uma série de recursos que realmente para a gente aqui é significativo. A gente tem uma diretoria e o nosso diretor de serviços, ele diz que antes do PS Office, o controle era realmente muito falho, e após o PS Office, ele sabe exatamente qual é a tendência de execução de serviços de cada um dos projetos da empresa. Além disso, ele tem uma série de relatórios, tanto do ponto de vista de projeto, como
resumo de horas, resumo de despesas, resumo de horas por projeto, né? Situação dos apontamentos. Toda consultoria ela tem uma dificuldade em saber se o consultor ou o desenvolvedor que está em campo, ou mesmo que está na fábrica, se ele está sendo alocado ou se ele está com horas ociosas. Então, a situação dos apontamentos para a gente aqui mostra claramente se há uma ociosidade, quais os profissionais que estão ociosos e quais os profissionais que simplesmente têm uma preguiça de fazer o apontamento. Eles são cobrados diariamente desses apontamentos com base na situação das alocações e da situação dos apontamentos. O financeiro também tem uma série de relatórios que ele consegue analisar a rentabilidade dos projetos. Tá? As despesas do projeto, se as despesas apontadas versus as faturadas. Para a consultoria também despesa é um problema. A gente não é uma operadora de turismo, então mas a gente compra muita passagem, a gente compra muitos serviços de turismo, aluguel de veículos, táxis, alimentação. Os consultores vão para campo e isso é repassado na maioria das vezes para os clientes. E esse controle é um problema porque a gente não tem efetivamente uma lucratividade sobre isso, é apenas um repasse. E aí, se a gente não comprova para o cliente que nós executamos essa despesa, a gente demora para receber esse reembolso e isso afeta o caixa. Muitas vezes o número de despesas são extremamente altas, representando aí até 30%, 40% do valor de um projeto. E o sistema controla isso muito bem. Aqui, por exemplo, um relatório da rentabilidade do projeto. Todos os relatórios podem ser exportados para Excel ou visualizados em tela. Não tem muita dificuldade disso. Bom, eu falei um pouco do Qlik, falei um pouco do PS Office, perdão, e agora eu vou falar do Qlik. A DTS é uma empresa que representa o Qlik, a gente vende o Qlik para diversas empresas aqui. Temos uma pequena parcela da nossa fábrica, uma unidade de Qlik aqui, né, que faz diversos serviços. E a gente resolveu colocar o Qlik na nossa gestão. Né? Nossa gestão de projetos. A gente já usava o Qlik para o CRM, por exemplo, mas para a gestão de projetos a gente não usava porque o PS Office ele tem uma série de relatórios e a gente já era suficiente para a nossa equipe. Mas com a entrada do PMO no início do ano passado, onde foi formalizada um setor de PMO a gente, o gestor, ou a gestora, na verdade, é uma pessoa, é uma mulher, ela trouxe alguns objetivos. Ela desejava um maior controle no portfólio de projetos, uma maior padronização na gestão dos projetos, mas, ao mesmo tempo, ela queria que se fosse mantida a flexibilidade. Cada gerente de projetos da nossa equipe, ele precisa ter a flexibilidade de entrar nas atividades, alterar e controlar as atividades sem ter que submeter isso a todo um processo de aprovação da área comercial, da área financeira. Queria essa flexibilidade desde que de algumas premissas como a parte de custo não fosse afetada, né? E também o outro objetivo é conseguir que a diretoria tivesse maiores informações. Até então, como eu falei, o diretor acreditava que ele tinha todas as informações na mão, mas na verdade não tinha. Precisava de mais detalhes. Acho que o mercado ser um pouco mais rigoroso a partir do ano passado, com os problemas da economia, mostrou isso muito mais fortemente. Né? Então, uma das premissas era poder integrar sistemas e fontes de dados. A gente tem planilhas, nós temos o CRM, a gente precisava cruzar isso de maneira que é bem rápida para conseguir mostrar os painéis melhor. E aí a gente adotou o Qlik para fazer isso. E dentro do Qlik a gente
já tinha habilidade no Click, a gente desenvolveu os painéis para os gerentes e os painéis para o PMO efetivamente. Para os gerentes, agendas, alocações e apontamentos. Para o PMO, principalmente análise de portfólio, indicadores de resultados e principais riscos, além de, detalhando um pouco mais, resultados do projeto, profissionais, unidade e tipo de serviço. O nosso PMO fala que o PS Office tem um limitador, que é não controlar o baseline. Então, eu posso colocar um monte de baseline, e aí o diretor pergunta assim, mas se fosse pelo orçamento original, ou pelo cronograma original, ou pela lista de atividades original, pelo backlog original, qual seria o resultado do projeto? Então, isso hoje com o Click a gente consegue fazer muito claramente. Vou mostrar umas telinhas aqui do Click. Tá? A primeira é a parte do gerente, ele enxerga as alocações e os apontamentos. Então, o gerente principalmente sabe como é que estão os consultores e desenvolvedores, qual é a carga de alocação por mês, por dia, por hora, e compara essa carga ao apontamento. Tá? Ele pode escolher o recurso em si, pode escolher o profissional, o recurso em si, pode verificar as horas totais apontadas por cada um dos profissionais, analisar a média de horas por dia para saber quem é que é mais produtivo com base nos dias úteis ou não. Né? E pode analisar, inclusive, isso por cliente ou por projeto. Né? Então, por exemplo, aqui um profissional que tem, no mês de março, ele atingiu 81% da carga de trabalho dele. Isso significa que ele trabalhou no mês de março 6 horas em média por dia. Isso para a equipe aqui é considerado um percentual razoável diante do quadro econômico atual. E aí ele vê os projetos em que o profissional trabalhou e pode enxergar até os apontamentos que ele fez. Tá? Numa outra visão, ele tem o período completo, o dia a dia, em qual projeto em que foi feito a alocação e o apontamento. Aqui está identificado que no dia 8 de janeiro essa pessoa chegou a trabalhar 15 horas num determinado dia, quer dizer, ela fez períodos de horas extras, isso vai se materializar lá no faturamento. Né? Ou seja, é feito um acompanhamento significativo. E esse profissional tem 70% de alocação. Também tem outras informações, como quem está sem apontamento ou quem está sem alocação. É exatamente para você saber os profissionais que estão parados por algum motivo. Né? Esse indicador de horas estimadas é um indicador que diz para mim que esse consultor, que é um consultor júnior, ele tem uma demanda de 600 horas nos projetos atuais. Então, obviamente, a gente tem mais de um consultor nessa característica, mas esse consultor, então, ele executou 70%. Então, há uma possibilidade de alocar esse consultor em outras atividades que não só as que ele foi alocado, né? Por algum motivo, ele não apontou todas as horas. Então, o gerente faz essa visão muito de perto para conseguir gerir o recurso, gerir os projetos e evitar que haja uma ociosidade ou que os projetos sejam afetados por uma superalocação. Né? Bom, um outro painel que a gente construiu, ele é um pouco mais, digamos, ele tem uma visão mais macro, mais geral. A ideia desse projeto, desse painel é dar suporte ao portfólio de projetos, tanto para os PMOs quanto para a diretoria. A gente tem uma série de abas de indicadores, aqui em cima vocês podem ver, e aqui embaixo a gente vai enxergar a lista de projetos e cada um dos indicadores de projeto, alguns deles o PS Office já fornece, outros a gente só consegue enxergar aqui. O primeiro indicador é muito semelhante àquele que a gente viu no PS Office, é o índice de avanço de projeto, é o avanço físico do projeto, onde a gente enxerga em cada um dos projetos
o que foi planejado no project, o que foi apontado e aprovado pelos gestores, aqueles que têm apontamentos que ainda não foram aprovados pelos gestores dos projetos, ou até pelos clientes, a divergência, a variação entre o apontado e o planejado, o percentual que foi completado do projeto, das tarefas do projeto, o orçado no término, se recebeu algum aporte de horas nesse projeto, e daí vem uma das características. Eu fiz uma alteração no projeto, subi um novo cronograma, aumentei o número de horas, a gente no Click guarda esse histórico na integração e fazemos criamos a coluna de aporte, e aí a gente sabe se a tendência do projeto vai ficar negativa ou ficar positiva. Um outro índice que a gente tem muito visual é o índice de custo apropriado do projeto, que quanto de custo que a gente já apropriou, né, no projeto. A gente tem aqui, então, aqui o custo realizado e o custo inicial do projeto, o custo do baseline. E com base nisso daí, a gente sabe quanto que a gente já executou nesse projeto em relação ao baseline. Como o PS Office a gente consegue criar alterações, cada gestor pode alterar o cronograma, no Click a gente enxerga esse custo planejado. Tá? Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Tá? A gente enxerga aqui esse custo planejado aqui no PS Office com base nas alterações. Então aqui a gente vê que esse projeto tem R$57 mil de custo, originalmente eram 55 mil e foi realizado até agora 38 mil. Há ainda uma discussão de R$19 mil para serem executadas, mas ele já aponta com uma diferença entre o digamos, vendido, ou talvez, ou não negociado ainda com o cliente, ou não formalizado ainda com o cliente, de R$2 mil. É necessário ou fazer um aporte interno, ou fazer um aporte junto ao cliente, para que esse projeto não termine com um valor negativo para a gente. Tá? A mesma coisa vai acontecer em termos positivos. Tá? A gente sempre gosta de mostrar o problema, porque a análise aqui é do risco. E aqui embaixo você vê que vários projetos têm uma visão mais positiva, eles vão dar lucro porque a gente vai executar eles com menos tempo e menos custos do que o previsto originalmente. Aqui segue uma visão que não existe no PS Office, que é o que a gente chama de backlog. O backlog é tudo aquilo que eu já faturei, mas eu ainda não executei. Ele dá o PS Office dá essa informação de maneira diferente. Né? Mas aqui a gente fala que o estimado para término de uma determinada época são 6.500 horas e esses custos isso vai significar 325 mil, mas eu tenho 100 mil receitas ainda a realizar. Então eu tenho 225 mil de custos de receitas já recebidas que eu vou ainda executar. Tem também buffer, tem várias outras medidas aqui, eu vou acabar não mostrando todas aqui. Vou passar para uma outra parte, que é o indicador de margem de contribuição. Então, eu vou pegar um projeto, aqui, eu seleciono aqui do lado o projeto, que é um projeto, por exemplo, de Click. Efetivamente, esse projeto ainda não se começou, ele tem um total de receitas, um total de custos, o lucro bruto, a minha margem, os impostos, o lucro líquido e a minha margem. Essa consulta aqui, ela é ipsis litteris do que acontece lá no PS Office. O PS Office tem exatamente essa mesma tela, a gente trouxe ela para cá, que é para evitar que na hora que a gente quiser um detalhamento maior, a gente não tem que entrar no PS Office para detalhar a informação. A gente copiou as fórmulas de cálculo, trouxemos para cá a mesma informação e apresentamos isso daqui. Realmente o Click ficou uma tela muito boa para a gente analisar. Além disso, a gente também tem o cronograma. Né? A ideia do indicador de avanço de projeto é analisar
Perdão, analisar o avanço do projeto. Aqui a gente consegue enxergar o índice de avanço detalhadamente por cada atividade do cronograma. Ok? Eu posso fazer o drill down até enxergar os apontamentos realizados em cada uma das atividades. Nessa outra tela aqui, a gente enxerga os apontamentos, né? A instalação, extrair os dados, qual foi o percentual, quantas horas que foram realizadas, quantas horas que estão orçadas no término, qual é o custo real, a gente consegue enxergar realmente tudo aquilo que foi realizado. Bom, de uma maneira geral, essas informações que tem aqui é uma primeira rodada de gestão de projetos dentro do Qlik. Tá? A gente ainda enxerga para frente coisas que a gente tem que fazer com a nossa gestão, que o nosso escritório de projetos está apontando para a gente. Primeira coisa é uma adoção maior sobre o Scrum, sobre metodologia ágil, e dentro do Qlik a gente colocar uma nomenclatura mais condizente com a metodologia ágil. Implantar, por exemplo, gráficos de burn down, que são quesitos explicitamente da metodologia ágil. E dentro do PS Office, por enquanto, a gente enxerga o Kanban de atividades, a integração com o Trello, que é uma coisa que a gente está fazendo em parceria com a JExpert, muito interessante. A gente usa o Trello em algumas posições aqui da nossa fábrica de software e a gente quer fazer essa integração com o PS Office para controlar o Kanban de atividade de melhor maneira possível, sem ter que fazer a redigitação. Uso o Trello, faço apontamento, uso o apontamento, não uso o Trello e acaba virando, a gente tem algumas dificuldades de integração aqui.